Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tragamos uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é de número 33, intitulada Recapitulações. Emmanuel destaca a passagem de João, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos ver as considerações que Emmanuel nos traz. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado isoladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência, todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos, para nos debruçarmos nas páginas do romance Paulo e Estevão e trazermos para nós conhecimento e pedirmos, Senhor, Tua presença entre nós, para que ilumine o nosso estudo, que o anjo guardião de cada um de nós possa nos auxiliar na compreensão das lições que receberemos hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, vamos fazer como de hábito, antes de dar continuidade ao estudo, um pequeno retrocesso, trazendo aqui nas minhas anotações o conteúdo do estudo anterior, não é? Então nós vimos
Simão Pedro usar a palavra para encerrar a polêmica que estava havendo entre Tiago e Paulo, né? Trazendo equilíbrio novamente para aquele momento, né? Então ele testemunha, ele fala de seus erros, lembra de que ele mesmo negou Jesus, né, que foi o seu maior erro, né? E pediu que então eles o julgassem. E dessa forma, então, ele não tomou lados, nem de um, nem de outro, né? E impediu, naquele momento, que houvesse uma ruptura entre todos, o que acabou por salvar a igreja nascente. Resolveram depois que fariam uma assembleia com todos em Jerusalém, para que as diferenças fossem discutidas abertamente, né? E depois, então, tudo ficou bem entre Paulo e Barnabé. E após isso acontecer, então Simão Pedro retornou para Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Então, só quando ele viu que Barnabé e Paulo, que eram tão bons amigos, né, que eles tinham ficado bem após aquela contenda, né, que havia entre que houve, né, do discurso de Paulo criticando Simão Pedro, né? Isso incomodou muito Barnabé, mas Simão Pedro conseguiu trazer de novo a paz entre os dois. Ficou tudo bem, mas só foi para Jerusalém, retornou para Jerusalém depois de ficar ciente, ter certeza de que tudo estava bem entre os dois. Então eles, como fariam aquela viagem, a Jerusalém, Paulo prometeu aos gentios que traria daquela reunião que aconteceria cartas para que os gentios fossem considerados cristãos, né, e pudessem exercer a sua fé, né, sem nenhum problema e sem necessidade da circuncisão e de obedecer dogmas judaicos, né. Então, para a viagem, eles levaram Tito, um jovem não judeu de 20 anos incompletos, que era considerado uma das mais lúcidas inteligências da igreja de Antioquia. Quando em Jerusalém, Tito não pôde participar da reunião por não ser circuncidado, né? Então isso havia sido um questionamento de Tiago, e isso levantou uma grande discussão entre Tiago e Paulo, né? Na realidade, ali entre o judaísmo e a gentilidade. E foi chamado, então, Simão Pedro para interceder. Ele ficou preocupado, chegou a ficar pálido com aquela situação, porque ele sabia da importância dos dois, né? E ele pediu, então, elevou o pensamento, pedindo inspiração para que soubesse agir naquele momento de forma a trazer o equilíbrio, né, uma solução equilibrada, né? E ficou decidido, então, que Tito seria circuncidado na manhã seguinte, para que depois pudesse participar dos debates, né? Paulo ficou muito contrariado, mas a maioria ficou satisfeita com essa solução, né? E Paulo só não foi embora, de volta para Antioquia, porque ele tinha prometido aos gentios que traria as cartas, né? Então ele não se achou no direito de desistir assim, tão de pronto, né? Mas, então, participaram de uma assembleia, né, onde as discussões seguiram sobre os dogmas judeus, né, e percebia que havia o risco deles fazerem Jesus cair no esquecimento.
se perder no tempo, eles pensavam em transformá-lo em somente um profeta, estaria abaixo de Moisés, e aquilo tudo incomodou muito a Paulo, né? Mas Pedro pediu muita calma para que não houvesse uma ruptura ali, né? E até porque se faziam atendimentos aos necessitados é porque havia uma ajuda financeira dada pelos judeus, né? E quando eles se recolheram, ao término da reunião, quando eles se recolheram, Paulo e Pedro conversaram, né? E então Simão Pedro contou do seu encontro que ele teve com Jesus numa visão, e que Jesus o orientou a seguir com os atendimentos aos filhos do Calvário, né? E aquela expressão filhos do Calvário lembrou a Paulo do encontro também espiritual que ele teve com Estevão e Abigail, e que Abigail usou essa expressão, né? Filhos do Calvário. Então ele mostrou que ele sabia, né? Pedro sabia de todos os problemas, ele não estava ignorando aquilo, mas ele estava seguindo o conselho, a orientação de Jesus. E mostrou também que a questão financeira era o maior problema que eles tinham. E que então eles tinham que aceitar a ajuda dos judeus, senão eles não conseguiriam dar continuidade ao atendimento aos necessitados, né? Mas Paulo então trouxe a ideia de que aqueles que fossem ficando curados, os idosos, as crianças, aqueles de idade mediana, que cada um fosse aproveitado para uma tarefa, de acordo com as suas possibilidades. Uma criança, uma tarefa adequada a ela, um idoso também, né? E que isso traria não só para a casa, né? Mas para angariar fundos mesmo, né? E eles poderem se libertar da dependência financeira junto aos judeus, né? E a ideia foi aceita com muita alegria. João também achou muito boa aquela ideia. E nós fizemos a pausa de estudo neste momento. Então, para quem tem essa edição, nós paramos vamos dar continuidade no primeiro parágrafo da página 346. Vamos lá, 346. Então, vindo ao topo da página, vamos ler aqui, né? Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, João, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou por sua vez o assunto objetando. Mas o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabino entrou em profunda meditação e esclareceu. O mestre auxiliará nossos bons propósitos. Mais uma vez, Paulo trazendo, à tona a fé, a convicção de que seriam amparados, porque estavam na tarefa do bem, estavam levando a boa nova, a outros povos e fortalecendo a igreja de Antioquia para continuar tratando do Evangelho, colocando Jesus na sua posição importante de Messias. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu, tecelão, ele, oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos.
Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal vivendo à custa de nosso esforço e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalhado pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria o material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa a que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas, no santuário do seu coração, devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre. Ouvindo-lhe os planos, Simão Pedro levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Uma alusão à visão que Paulo teve, quando ainda Saulo, que o converteu, que o transformou. Então, aqui, que não foi à toa. Ele estava predestinado a trabalhar pela causa. Fato pouco vulgar, fato pouco comum na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais que o meu dever. Nunca poderei olvidar, nunca poderei esquecer que Estevão saiu dos catres desta casa, dos leitos dessa casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Nessa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente à circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago e com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. Nas primeiras noites, preparando o terreno para divulgar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfilha, Pisídia e Licaônia. Paulo, profundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu a Barnabé falasse em seu nome. Ele estava muito incomodado, ele não conseguia nem se pronunciar diante daquilo tudo que Pedro pediu a ele que falasse. O ex-levita de Chipre, Barnabé, fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito falou profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, ao fim dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates silencioso
admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Ele estava ali só observando como Simão Pedro suportava, tolerava aquilo tudo. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os Atos dos Apóstolos 15, 7 a 11 fornecem notícia. Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno, bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescessem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo, a inspiração. No dia glorioso de Pentecostes, as vozes falaram, na praça pública de Jerusalém, para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendendo tantas controvérsias, quando a situação é tão clara aos nossos olhos. Não compreendo, tantas controvérsias, quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestreava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento de que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuíamos a lei. Se o Mestre nolo trouxe amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a Boa Nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar-nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração por meio de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, em vez de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muitos estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo, e creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo caía na fervura das opiniões como forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. Eles dois tinham visões antagônicas, em relação a essa questão da circuncisão. A exortação
do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito dos gentios. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, levando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta, como prova das deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam, porque a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Pedro sorriu e explicou ao ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da Igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja antioquiana. Pelo que observei de viso, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência, ademais com Barnabé, trará dificuldades caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados, que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando, entram em desacordo com Tiago, como é natural, e, segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Paulo viu no alvitre, na sugestão, a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pecador profundamente sensibilizado. A Igreja da Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo, tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado, desembaraçado e dedicado.
Os missionários de Antioquia ainda se demoraram 3 dias na cidade após o encerramento do conselho. Tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar na casa da irmã. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos 2 novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota, a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Então, o Paulo aqui ele estava focado no futuro. Ele não queria se expor a mínima possibilidade de ficar buscando o seu passado, remoendo aquelas coisas todas. Não, ele não tinha tempo para isso. Ele já estava se modificado, ele já tinha se transformado de Saulo para Paulo, já tinha feito essa primeira viagem missionária. Então ele queria prosseguir, não perder o foco. Finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia, em todas as fisionomias, um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos, em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Lembram-se, né? João Marcos, filho de Maria Marcos. Né? Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre, Barnabé, achou desnecessário consultar o companheiro, né? Consultar Paulo, de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado, abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro, Barnabé, se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barsabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia, nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Quer dizer, no trajeto eles já estavam trabalhando. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs já fundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu a aprovação geral. A instituição antioquiana ficaria com a cooperação direta de Barsabás e Silas, os 2 companheiros devotados que até ali haviam constituído 2 fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Quer dizer, então, a igreja de Antioquia ficaria aos cuidados de 2 cristãos experientes. Né? Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobrecenho, né, num gesto muito seu quando contrariado, e exclamou: Não concordo. Teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os 2 uma contenda, uma discussão de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento.
O ex-rabino procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alegava compromisso assumido e impugnava, combatia com tal ou qual amargura a atitude do companheiro. O ex-doutor, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir os compromissos assumidos, desprezar a oportunidade do sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia da Pisídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em Icônio, o apedrejamento cruel na praça de Listra. Era muita coisa mesmo, não era? Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Passar por tudo e ainda se regozijar? Barnabé estava magoado de olhos úmidos. Afinal, disse em tom comovedor, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. O ex-rabino não o deixou terminar e concluiu. Isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Aqui nós temos dois grandes amigos, sendo que Barnabé, era um homem sensível, já Paulo, ele era firme, ele era convicto, ele levava muito a sério, Ele pegou a questão do foco, ele tinha o foco, que era para ser feito. Então, pois bem, acentuou Barnabé, como interpretar então tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo talvez providencial? Paulo fixou demoradamente o amigo e acrescentou: minha intuição neste sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Olha que interessante, né? A amizade a Deus é incompatível, quase sempre, nem sempre. Quase sempre a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso que nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente que não podemos ajuizar se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que de hoje por diante esteja apto ao serviço do Evangelho, porque neste particular cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá essa posição, com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Tens razão. Desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo,
cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria Silas internando-me pelo Tauro, pela aquela cadeia de montanhas, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como o companheiro das soluções oportunas. E era, Paulo tinha essa característica. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem ele e Paulo como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos. E aqui, então, terminamos o 5º capítulo da 2ª parte do romance. E vamos começar, então, o 6º capítulo, intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Emmanuel começa assim o capítulo. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais, pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérvios caminhos intransitáveis, alimentavam-se parcamente, alimentavam-se moderadamente, quase só de frutas silvestres eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Era a alegria de estar na tarefa, na tarefa do bem, na tarefa dedicada ao Mestre. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o Evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade de seu berço, de Tarso, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mãos cheias, a forma de dizer mãos cheias, os júbilos do Evangelho da Redenção. Muitos admiraram o conterrâneo cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé, como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo.
noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que, todas as noites, entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta, os resultados da colheita, e pela manhã rogavam a sua misericórdia não desfaltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios de confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescença quando da primeira excursão. O Evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali a correr em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu, bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina, chegava da lida diária, junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Trabalho de Timóteo. Que coisa, não é? Que coisa aqui. Então, 2 daqueles que apedrejaram o apóstolo Paulo agora eram seguidores da doutrina cristã. Impressionante, não é? Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Cada um deu o que podia dar, mas todos deram. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice, a filha, lembram? Também viúva, mãe de Timóteo, tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto. Então, ela tinha parentes na Grécia por parte do falecido marido de sua filha, seu genro, os quais lhe reclamavam a presença pessoal, a fim de que não lhes faltassem por socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se.
por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam então a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para um lugar tão distante. Paulo acedeu de bom grado. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua arguição, invocava os obstáculos e lutas acerbas de Jerusalém. Paulo meditou bastante, recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Quer dizer, aqui ele pensou e agiu como Simão Pedro, né? Colocando a pregação, colocando a igreja, né? Colocando a necessidade de espalhar o evangelho acima de qualquer coisa. Então, para evitar que qualquer coisa pudesse travar aquele trabalho que estava levando a tantas gentes, né, o evangelho, então por que não? Timóteo teria de pregar publicamente, conviveria com os gentios, mas, maiormente, com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Então, era a melhor coisa mesmo a fazer. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus. No espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do Evangelho redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à Igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia de Pisídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas, fruto do trabalho deles, não é? Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que se encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador que defronta as primeiras flores, como radiosas promessas do campo. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam no caminho infinito.
Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava a semeadura em outros rumos. Paulo sempre interpretou a presença de Estevão, né, dando suas inspirações, falando, passando suas mensagens, como se fosse Jesus. Mas é assim mesmo, né? Jesus, ele tem aqueles que trabalham por ele, com ele, né? E essa era a tarefa de Estevão. Ele era aquele que estava cuidando de Paulo. Então ele também não se incomodava de achar que foi Jesus, e sequer é óbvio que Jesus, né, não tinha nenhum, não impediria que isso acontecesse, né? Então a gente vê na literatura que os espíritos eles usam o nome de espíritos superiores a eles, né? Porque estão a trabalho deles. E estão autorizados a fazê-lo, né? Então não é que Estevão dissesse: sou Jesus aqui falando com você, Paulo. Não, era Paulo que interpretava aqueles conselhos maravilhosos, divinos, como vindo de Jesus, diretamente de Jesus. E continuamos aqui. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhes reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa: desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Então ele entendeu que ele tinha que prosseguir, que ele já tinha tido a prova de que tudo aquilo, o trabalho que ele e Barnabé fizeram, tinha deixado frutos maravilhosos, gerado frutos maravilhosos. Então que era hora de seguir para plantar mais, né? Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé, procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia, que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos, né? Já estava sem dinheiro. Entretanto, concluía, creio que o Mestre lá nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. E nós vamos fazer aqui a pausa de nosso estudo. Quando retomaremos as páginas de Paulo e Estevão. Vamos orar?
Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estudo e pedimos que nos abençoe nos dias que nos separam do nosso próximo encontro. Que a Tua presença entre nós, nos nossos lares, sempre nos tocando com a Tua mão bondosa, nos acolhendo em Teu colo generoso, possamos prosseguir, progredindo, evoluindo, Senhor. Sê conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos na próxima semana, no próximo estudo, se Deus quiser, aqui no canal Videira Espírita, quando daremos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.